Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, que Deus abençoe vocês que me ouvem mais uma vez em uma breve reflexão, hoje com dois versículos que se encontram na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim: Que Deus o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo lhes dê em graça e paz. Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Glória a Deus. Irmãos, aqui é um cumprimento de Paulo que prega uma igreja, a igreja da Galácia. A igreja da Galácia é uma igreja que pode ser considerada que ela entendeu o que era um jugo desigual e depois voltou exatamente para lá, depois de ser liberta. É aquele famoso versículo que eu, por exemplo, carrego para minha vida, que está em Gálatas 5, versículo 1, ele fala assim: foi para a liberdade que Cristo os libertou. Portanto, não volte ao antigo jugo da escravidão. E eles faziam isso por quê, irmãos? Porque alguns judaizantes ali inseriam pensamentos ou ensinos, falsos profetas, falsos mestres, dizendo que eles deveriam cortar o prepúcio e praticar algumas coisas para serem aceitos por Cristo. E nós não podemos fazer nada, irmão. Nós não podemos fazer nada, minha irmã. O nosso esforço humano não compra e nem conquista o coração de Deus. Deus já amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. A oferta dele foi voluntária e ele mostra através dessa oferta como deve ser a nossa oferta. Voluntária e de gratidão, por amor. E foi por amor que ele salvou o mundo. Foi por amor que ele se entregou a si mesmo. Então, mediante a isso, eu quero mostrar aqui ou compartilhar com vocês três coisas que eu aprendo através desses dois versículos. A primeira é justamente que Deus, o Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo lhes deem a graça e a paz. E era um desejo do coração de Paulo, irmãos. Mas nós precisamos aprender que, assim como os Gálatas, se nós voltarmos e negarmos a Cristo por práticas de obras ou qualquer coisa que difere da fé ou do propósito que Ele colocou em nosso coração, nós corremos o risco dessa graça. A graça é o chariz, a alegria, e a paz é justamente que vem por meio da graça. No grego significa eirene, o perfeito bem-estar. Chariz, alegria, onde há graça, há alegria, onde há paz, há o perfeito bem-estar de Deus. Agora, quando nós negamos, nós teremos um problema. E é justamente por isso que Paulo começa cumprimentando dessa forma, irmão, porque havia um risco dos Gálatas, por causa de suas atitudes, por serem aceitos, por quererem ser aceitos pelos homens, se corromperem e aí deixarem de desfrutarem a graça que vinha por meio do Senhor Jesus Cristo. Vocês percebem que ele fala que Deus o Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Por quê? Porque Deus fornece justamente aqueles que se unem à videira. Jamais se esqueça disso, meu irmão. Jamais se esqueça disso, minha irmã. Foi para a liberdade que Cristo libertou. Então não volte para o jugo da escravidão. Não se deixe dominar por homens. Não se deixe dominar por homens. Olha, a intenção de Deus é que nós venhamos a andar como irmãos. E jamais alguém deve exercer domínio de nós com o Senhor. O nosso Senhor e nosso Salvador é somente o Senhor Jesus Cristo. E por isso Paulo começou cumprimentando dessa forma. Mas ele fala também, irmãos, Jesus entregou a sua vida por nossos pecados. Então aqui nós podemos nos alegrar, porque, irmãos, graças a Deus nós não dependemos dos nossos próprios braços. Graças a Deus nós não dependemos da nossa própria força. Graças a Deus nós não dependemos dos nossos próprios esforços ou esforços humanos. Isso quer dizer que eu não devo fazer nada? Jamais. Deus tem uma obra com você e através de você. Precisamos orar e entrar mais fundo nesse propósito. Aquilo que Paulo vai dizer em Efésios 2:10, as obras de que antemão ele preparou para nós. O que nós não devemos nos sujeitar é a obra meramente humana. Deus tem uma obra com você, meu irmão. Deus tem uma obra com você e Ele já pagou o preço dos nossos pecados. Estamos em um processo de santificação. E o processo de santificação podia se equiparar justamente àquilo que é justamente o que acontecia nos utensílios do templo.
Os utensílios do templo eram sagrados, portanto separados para o uso do Senhor no Antigo Testamento. E você, meu irmão, minha irmã, foi separado por uma grande obra. E a partir do momento que Deus o separou, você já se torna santo. Isso quer dizer que você não vai pecar? Eu duvido muito. Mas quer dizer que o Senhor Jesus, ele assume a bronca pagando a dívida pelos nossos pecados. E por isso nós podemos nos alegrar pelo perdão que ele nos deu, pelo perdão da obra que ele fez na cruz. Nós não podemos fazer nada para pagar os nossos pecados, mas nós podemos trabalhar para Deus e com Deus em uma obra que ele colocou em nosso coração como um vaso como um utensílio sagrado, como algo separado pelo Senhor, enquanto ele nos santifica por completo, até a redenção completa dos dias, no final dos dias. Então não deixe, e jamais se esqueça disso, jamais se volte ao jugo da escravidão, porque quem não sabe que é filho, quem não sabe a identidade que carrega, é facilmente dominado pelo inferno. A palavra vai falar assim, a fim de nos regenerar deste mundo mau, ou a fim de nos resgatar deste mundo mau. E é por isso que nós estamos no processo de santificação. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 16, vai falar que nós devemos ser santo porque Deus é santo. E nós devemos ser santo em todo o nosso procedimento. E é esse processo que nós estamos. Por quê? Porque o mundo aqui é mau. E ele está nos levando para lá. Mas aqui que vem o principal, irmãos, que eu gosto muito. Ele fala assim, conforme Deus, nosso Pai, e agora ele chama de nosso Pai, havia planejado. Então há um plano, meu irmão. Há um plano para você, minha irmã. Esse plano foi Deus que estabeleceu. Assim como ele fala para Jeremias, capítulo 1, versículo 5, eu lhe designei profeta às nações antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, assim é conosco. Paulo vai falar ali na frente que ele também foi escolhido. Então, meu irmão, minha irmã, não se prenda ao jugo. Há um plano e Deus tem o controle de tudo. E se alguém em algum momento o acusar, ou se você pensar em se desviar para agradar alguém, para ter aceitação de alguém, lembre-se que ele derramou o seu sangue para que nós fôssemos livres de todo o jugo humano. Olha, e de todo o jugo de escravidão que Satanás pode imprimir. E pensando nisso, eu quero deixar para vocês Jeremias 29, versículo 11, ele fala, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês a esperança e um futuro. Vamos orar por isso? Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã, Pai. E muitas vezes, Pai, nós, para sermos aceitos em determinados ambientes, para sermos aceitos pela nossa família, para não provocar uma rejeição que dói muito, acabamos nos submetendo, Pai, a situações que nos humilham e que humilham até mesmo, Pai, a identidade que o Senhor tem para nós. E nós não queremos voltar para esse lugar. Nós reconhecemos o sangue de Jesus vertido no madeiro como o pagamento do nosso preço, do preço da nossa desobediência. Agora nós queremos obedecer somente ao Senhor. Não queremos tratar ninguém mal por isso, Pai. Mas também não queremos dar a medida desigual e subverter a nossa identidade para agradar os outros e para ser aceito. Ajuda-nos, Pai, com a nossa dificuldade e leva-nos além, porque é o Senhor e é o plano do Senhor que nós queremos obedecer. Assim nós oramos e entregamos essa causa diante do Senhor, para que o Senhor nos ajude em nome do Senhor Jesus. Faça do Senhor a sua alegria e Ele lhe concederá o desejo do teu coração. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre. Tchau, tchau.